Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Lidecora. Se você não me conhece, meu nome é Elis Marina, sou artista plástica e trago aqui no meu canal para vocês dicas e ideias de faça você mesmo, decoração e reformas. Hoje eu vou trabalhar com vocês uma cesta que eu comprei, uma cesta de madeira. Eu comprei há mais ou menos uns 5, 6 meses na Feira da Barganha. O mozão, ele adora passear em feiras da barganha, né? Ele gosta sempre de ver, no caso dele, né, coisas de videogame. Ele tem um canal nerd aqui no YouTube que ele fala de jogos, de coleção. E nesses passeios com ele em uma das feiras da barganha, eu vi uma cesta de madeira. Comprei ela tá bem detonada, tá? Comprei ela e deixei guardada para o dia que eu tivesse assim uma ideia, vou trabalhar com ela. E esse dia chegou. Confesso que essa cesta me trouxe muitas surpresas, mas eu gostei muito do resultado final e quero dividir com vocês. Espero que vocês gostem. E, por favor, se você gostar, curta, se inscreva aqui no canal. É super importante, rapidinho, faz uma diferença enorme aqui pra gente. Bom, vamos lá para a parte boa? Bom, deu para ver que o estado da nossa cesta, né, não é das melhores. Ela estava nessa feira e a pessoa que estava vendendo não vendia a cesta em si, né? Na verdade, a pessoa estava vendendo ferramentas que estavam dentro dessa cesta. E eu bati o olho nela, não sei porque eu me apaixonei. Eu não sei se foi o formato, mas eu falei, por que não? Vou transformar ela em alguma coisa, alguma hora, né? E esse dia chegou. Ela estava imunda, né? Então a primeira coisa que eu fiz foi dar um banho de bucha e detergente nela para tirar todo o pó. Afinal, eu comprei ela faz uns 5 ou 6 meses, como eu comentei, e ela ficou quietinha num canto de casa esperando a vez dela. Então eu dei um belo banho e deixei secar bem no sol para daí começar a trabalhar de fato na reforma dela. A inspiração para transformar essa cesta foi de uma cesta farmhouse, né? Porém, bem mais rústica, né? Até por conta do estado da madeira da cesta, eu já tinha isso em mente, né? Mas eu queria uma coisa que tivesse cara de que eu tivesse pego uma peça antiga de família e reformado ela, né? Comecei a passar lixadeira em toda a cesta depois que ela ficou bem seca e, para minha surpresa, começou a aparecer bolinhas saindo da cesta. Adivinhem só, a cesta estava com cupim e eu não tinha reparado e foi pura falta de prestar atenção mesmo, porque ela estava bem deteriorada por cupim. Deu para ver aí nas laterais da cesta e principalmente na parte de baixo, né? Aí eu fiquei super chateada, eu falei, puxa vida, ela tá com cupim todo esse tempo, eu vou ter que acabar jogando ela fora? Aí conversei com o mozão e o mozão falou, não, vamos comprar um veneno de cupim para passar nessa cesta e vamos tentar recuperar ela, não vamos jogar fora, né? Aí eu falei, bom, tá certo, né? E fomos à saga para comprar um veneno para passar nessa cesta. Veneno para cupim comprado, adivinha quem lembrou do veneno, mas não lembrou de comprar luva, né? Eu mesma. Aí tive que adaptar, usei uma sacolinha como luva, tá? Mas fica a dica aí, quem precisa compre luva, porque o cheiro do veneno é forte, eu tava de máscara, tá? O cheiro do veneno é forte e ele é um produto forte, né? É um inseticida bem forte. Então eu peguei um pincel velho só para isso e fui passando o veneno em toda a cesta. Passei veneno em tudo, todos os lados, fundo, laterais, alça. Deixei secar de um dia para o outro e daí, só por desencargo, eu passei uma segunda demão desse inseticida na cesta, para ter certeza de que eu ia matar todos os cupins, que não ia ter problema nenhum com isso depois, né? Apesar do cheiro forte, o produto ele é líquido, né? Então foi bem tranquilo de passar e eu tomei um susto. Como que eu não tinha percebido como essa cesta tava com cupim? A parte de baixo denunciava demais. Tô cheio de... Tá vendo? O cupim tava comendo tudo por dentro aqui. Mas eu passei 2 demãos agora, acho que agora vai. Depois de bem seco, né, o inseticida, finalmente eu pude começar a fazer a pintura na cesta. Primeira coisa, eu peguei fita crepe e isolei a alça da cesta, porque eu queria pintar a cesta, porém a alça eu queria deixar na madeira natural para não perder esse rústico dela.
Bom, a alça eu quis deixar na madeira natural, né? Por isso eu isolei, mas o restante da cesta não. Então eu peguei uma trincha velha de pintura, peguei tinta PVA branca, tinta de parede mesmo, e comecei a passar uma demão em toda a cesta. A ideia era deixar a cesta com um aspecto bem rústico, bem velho. Então uma demão de tinta foi para ficar assim com cara de que, eu passei uma demão de tinta na cesta só para dar uma enganada, sabe? Não queria que ficasse uma coisa toda certinha. Então eu fui passando essa demão de tinta por toda a cesta, não passei na alça, né? E o fundo aí da parte interna da cesta, o fundo tava bem ruim, tava com, não sei se era uma cola grossa, o que era, ela tava com muitos defeitos aí no fundo, tanto que tem uma etiqueta aí no meio que eu tentei descolar e sem chance, né? Tava bem grosso de cola. Então eu acabei não pintando esse fundo da cesta porque eu sabia que não ia ficar com um acabamento legal, por mais rústico que eu fosse deixar depois. Eu sabia que eu ia ter que enganar esse fundo da cesta de outra forma, sem ser pintando. Com a tinta bem seca, peguei minha lixadeira e coloquei uma lixa fina. Comecei a lixar, mas não ficou do jeito que eu queria. Eu falei, não, eu quero mais rústica, né? Ela tava deixando rústica só nas pontas, mas eu sabia que eu queria bem mais rústico que isso. Então arrisquei ali, troquei por uma lixa bem mais grossa e comecei a passar em toda a cesta. A intenção é que ela ficasse bem rústica mesmo. E finalmente o efeito que eu queria começou a aparecer, né? O fundo ficar bem lixado, ficar com um aspecto bem de velha. Era bem isso que eu tava querendo, arrancando quase lascas mesmo da cesta. A intenção era bem essa mesmo. Por conta da madeira não ser mais lisa, né? A madeira tava bem deteriorada, não ia ter sentido eu deixar ela 100% branquinha, lixado só nas pontas, né? Então o efeito bem de cesta velha, que era o que eu queria, tava acontecendo ali. Eu tava gostando muito do resultado. E apesar de não ter pintado a alça, eu tirei a fita crepe e passei a lixadeira na alça também, para dar uma tirada desse verniz velho que estava na alça. Chegou então o momento de arrumar o fundo da nossa cesta, né? A gente comprou um lençol aqui há um tempo atrás, e esse lençol veio enrolado em um papelão, e eu guardei esse papelão. Falei, algum dia eu vou precisar desse papelão para alguma coisa, e chegou o dia dele, né? Eu peguei uma fita métrica, eu medi o fundo da cesta, e eu peguei e comecei a cortar esse papelão. Ele não dava a largura certa, né? Ele era mais estreito, porém o comprimento dava e sobrava. Então eu fui fazendo os riscos ali, medindo o fundo, e eu fui encaixando como se fosse um quebra-cabeça os pedaços do papelão, não precisou de muitos, né? Eu fui encaixando como quebra-cabeça os pedaços do papelão no fundo dessa cesta, pra disfarçar, né, toda aquela cola seca ali no fundo que eu não consegui tirar com lixadeira, com nada. Falei, bom, eu vou forrar com alguma coisa, e o papelão era uma coisa barata, fácil, que eu já tinha ali e que com certeza ia ajudar a resolver o meu problema. Com o papelão cortado para o fundo, eu escolhi um tecido xadrez de marrom. Eu queria um tecido neutro para colocar no fundo, né? Que combinasse com tudo, e eu não queria uma coisa muito colorida. Então peguei esse xadrez de marrom, passei cola branca em todo o papelão, né? Em todas as tiras ali, e eu fui colando no tecido. Eu forrei esse papelão com o tecido, né? E eles acabavam ficando todos juntinhos, os pedaços de papelão, por conta de estarem colados ali no tecido, né? Foi uma pequena gambiarra que eu fiz ali. Se eu tivesse um pedaço de papelão inteiro, teria ficado até melhor, mas o que eu tinha naquele papelão, então eu aproveitei ele, né?
Para não ter perigo de ficar com bolhas o tecido, eu fui passando uma espátula de plástico, né, para esticando bem o tecido e não ficar nenhum defeito no meio, né. Poderia ter usado um cartão de crédito velho também ou até a mão. O importante era deixar tudo bem esticado para o acabamento ficar legal. E falando em acabamento, eu peguei e acabei virando o papelão do outro lado e passando cola nele, virando as bordas do tecido para dentro, né. Então eu literalmente encapei o papelão com o tecido para poder encaixar no fundo da nossa cesta depois. Terminado o fundo da cesta, deixei secar bem essa cola do tecido e aproveitei para passar o verniz na cesta. O verniz é importante para proteger bem toda a pintura. Depois que o verniz secou bem, eu peguei pezinhos de metal para colocar na base da bandeja. O fundo dessa bandeja ele estava bem delicado. Então o que eu fiz? Eu colei com super bonder os pezinhos nas quinas da cesta, né? Para segurar bem, para depois parafusar esses pezinhos. Eu acho que o super bonder ele ajuda a fixar esses pezinhos na cesta, né? E facilita também para a hora que vai parafusar. Aí, como eu comentei com vocês, né, o fundo da cesta estava bem delicado, ele era firme, tá? Mas ele não era firme o suficiente para segurar os parafusos. Então, o que eu fiz? Eu parafusei os pezinhos nas laterais da cesta, onde a madeira era bem mais grossa. Na parte de baixo, eu deixei só com o super bonder, não parafusei, porque os parafusos eles não iam conseguir ficar fixos bem do jeito que estava a madeira aí do fundo. Eu gostei tanto do efeito rústico da cesta com os pezinhos de metal que eu peguei 2 puxadores de gaveta, 2 puxadores de metal também, e eu encaixei eles, parafusei eles nas laterais menores da cesta para fazer um detalhe diferenciado. Eu achei que os puxadores, né, e os pezinhos de metal combinaram tanto com o efeito rústico da cesta, deu bem aquele efeito farmhouse que eu queria, né? Mas deu um detalhe a mais porque essa cesta, ela tem um efeito bem rústico, né? A gente vê que é uma peça bem velha, mas ao mesmo tempo ela é uma peça decorativa com um efeito especial porque ela me remete muito a pertences de família, aquelas coisas antigas que a gente tem de família e a gente guarda para sempre. E eu finalmente encaixei o fundo de papelão da nossa cesta, né? Deu certinho o tamanho, ficou super legal, mas eu optei por não colar por enquanto, porque eu queria pegar um plástico e encapar esse papelão com tecido com um plástico antes de colar no fundo da cesta, para não ter perigo de sujar o tecido, né? Ter uma proteção melhor, ficar mais fácil para limpar. Agora me contem, se vocês achassem uma cesta velha dessa, cheia de cupim, jogada em algum canto na rua, vocês poderiam imaginar que dava para reformar ela e transformar numa peça rústica farmhouse que poderia até ser considerada uma relíquia de família? Aqui em casa eu reservei essa cesta para guardar os utensílios de jardim. Eu sou suspeita, né? Eu adoro plantas, então eu acho que essa proposta de cesta rústica farmhouse com regador, pá de jardim e os vasos de planta super combina e dá um charme todo especial para qualquer cantinho aqui, além de deixar ele mais organizado, né? Eu fiquei apaixonada pelo resultado final. E vocês, o que acharam? Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada, bom fim de semana e até a próxima. Um beijo grande. Tchau, tchau.